Nesse vídeo se inicia o quadro de Analog Horrors no nosso canal. Um quadro onde registramos e colecionamos Analog Horrors existentes por aí. E explicando melhor a nossa pequena ideia diante os Analog Horrors que vamos trazer aqui, vai funcionar da seguinte forma. Cada Analog Horror que trouxermos para o canal vai ser como uma fita VHS nova que vamos conseguir para a nossa coleção. A nossa coleção de fitas VHS sobre os Analog Horrors. Mais especificadamente, fitas VHS-C ou fitas VHS-C, que é só um tipo de fita VHS mais simples. Mas o importante é que vai ter esse tipo de estética. Uma estética que deixa mais legal, mais divertido e traz esse ar de colecionar e resgatar cada Analog Horror que vamos registrar. Legal, não é? É um tipo de dread fita, é de se pensar. E nesses vídeos vamos trazer sua história, suas teorias, vamos trazer as nossas teorias, as considerações e nossas opiniões. Tudo o mais bem feito e bem trabalhado para vocês. E sem muita enrolação, apresentando de vez esse projeto para vocês, hoje trazemos a nossa primeira fita. Trazemos a obra de The Lion and the Mouse. Bom, para quem assistiu o nosso primeiro vídeo, vai se lembrar que nós chegamos a comentar que iríamos sim trazer vídeos de Analog Horrors para o canal. Outros tipos de histórias se tiver, histórias indies e tal. Vídeos sobre Analog Horror, SCP, Beckless, que inclusive é um... E aqui está. É um vídeo bem importante e um vídeo bem trabalhado. E estávamos ansiosos para começar a fazer vídeos desse tipo. E bom, eu tô falando sozinho até agora, mas é aquela coisa, o canal é o DreadDo e eu nunca tô sozinho, não é? Opa, e aí rapaziada, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é o Nasus. Galera, finalmente, hein? Finalmente um vídeo de verdade pra esse canal. Ei, pera aí. Não, você não. Sai daí agora. Enfim, hoje vamos falar sobre um Analog Horror, né galera? Finalmente! A gente tinha falado lá no primeiro vídeo e agora a gente está trazendo. Como foi dito previamente pelo Brook, a gente vai trazer o Analog Horror e, sendo bem sincero, eu tô muito feliz porque é um tema que eu gosto muito, que é terror. O canal de terror, né, é claro. E eu acho que não é só eu que gosto, né não, Brook? Uma pura verdade. Mas espera só, lembre-se que isso é o início do canal ainda, querendo ou não. É só a ponta do iceberg. E dito isso, rapaz. Bom, como eu já havia dito, o Analog Horror que a gente vai trazer hoje se denomina como The Lion and the Mouse, ou pro bom e velho português, o Leão e o Rato. E ele foi publicado e criado por Green Bus, mais especificadamente foi publicado dia 28 de setembro de 2025. É um Analog Horror que não é tão velho, ele é até recente, faz uns 4 meses. Faz uns 4 meses. E, bom, quem é Green Bus? Green Bus, seu criador, é um criador de conteúdos. Ele cria alguns vídeos meio aleatórios, mas em sua maioria os que fizeram sucesso é sobre Analog Horrors. Inclusive o do Leão e o Rato, acredito eu, sendo que estourou essa bolha. Ele tem outros Analog Horrors que a gente até pode comentar mais pra frente. A gente vai nesse vídeo, mas trazer a gente pode ver. Uma coisa muito legal do Green Bus é que ele deixou claro na descrição do seu vídeo que ele inspirou nos Analog Horrors de Foxy Animations. O Foxy Animations é outro canal de Analog Horrors,
que inclusive ele é brasileiro. E o Fox Animation ele é responsável por fazer analog horrors bem famosos, como o da Chapeuzinho Vermelho, que se você acompanha e é fã de analog horror, com certeza deve ter visto, porque muitos youtubers grandes fizeram análise sobre. E bom, chega de introdução, chega de enrolação, teve muita introdução nesse vídeo, vamos lá partir pro analog horror. O vídeo começa nos apresentando a primeira personagem dessa história, Charlotte. Vamos chamar ela de Senhorita Charlotte, é mais legal e mais respeitoso. Senhorita Charlotte é aparentemente uma moça mais velha vestida de uma camisa rosa, sentada a uma cadeira do lado de uma TV. A Charlotte, ela começa nos dizendo que quer mostrar e compartilhar um vídeo que ela assistia muito quando ela era criança e ela gostava bastante. E ela acabou achando essa fita desse vídeo no seu sótão, então quer nos mostrar. Olá a todos, meu nome é Charlotte e hoje a gente vai assistir um vídeo de quando eu era criança, chamado O Leão e o Rato. Ai, como eu amava esse vídeo quando eu era criança. Vamos assistir. A nossa história começa com um rato cinza sentado e encostado em uma árvore, ao lado de uma mochila amarela. Ele parece estar ali, sentado, tranquilo, olhando para frente, e depois de alguns segundos parado, ele fala um pouco de fazer tempo que ele não vê os seus amigos e que hoje vai ser o dia que ele vai procurar eles. Ele pega a mochila dele com suas coisas dentro, e então ele se adentra dentro da floresta para procurar seu primeiro amigo, Robin, o seu amigo pato. Mas depois de uma longa caminhada, ele encontra seu amigo, mas não da forma que ele gostaria ou esperava de encontrar o Robert. Seu amigo Robert está morto, com o pescoço aparentemente quebrado, e eu não consegui ver as patas dele, então presumo que também tenha perdido as patas. Mas sem nem vestígio de quem fez isso. Ele anota em seu bloco de notas, marcando que encontrou um de seus amigos. Mas mesmo assim, ele continua andando. Já faz 2 semanas que não vejo meus amigos. Ainda bem que eu tenho minha bolsa, porque vou procurá-los. Vamos ver aqui. Eu tenho uma lanterna, um sanduíche, uma garrafa de água, o meu bloco de notas. Melhor encontrá-los agora, enquanto ainda é dia. A partir dessa primeira morte, acho que nem é preciso afirmar. As coisas não estão indo bem. Após ver Robin ao chão, todo ensanguentado e aparentemente sem seus olhos, algo que vou comentar mais pra frente, ele ainda persiste em continuar essa caminhada. Talvez para poder encontrar os outros amigos e relatar o ocorrido? Essa parte é bem confusa de se entender e entender seus motivos. E ele continua a caminhada, mas pelo seu rosto já se consegue sentir um incômodo considerável. Depois de novamente o rato fazer o seu caminho até o próximo amigo, os seus batimentos apertam, sua respiração fica forte, suas mãos cobrem sua boca e os seus olhos derramam lágrimas. Definitivamente, as coisas não estão bem. O Logan, o guaxinim, é encontrado sem as suas pernas e como Robin, todo ensanguentado. O rato tem medo, tem surpresa, indignação, mas por algum motivo ele ainda insiste e segue adiante. Talvez ele tenha um pouco de esperança, mas
Mais um nome riscado da sua lista. O nosso protagonista agora vai atrás de Julia, a esquila, a terceira amiga da lista. Ele vai caminhando pelo escuro que havia chegado à noite agora. E pode-se dizer que ele não estava sozinho. O que estava acompanhando ele agora era a sua lanterna, a mesma lanterna que foi dita na lista de itens de sua mochila lá no começo do vídeo. Agora o rato nem caminhar normalmente ele caminha mais. Dá pra perceber que seu passo ele apressou. Isso dá pra perceber nas cenas onde ele vai de seu caminho até chegar ao próximo amigo, saca? Mas adiantar o passo não evitou mais tragédia. Isso porque quando o rato chega, ele pega a lanterna, ilumina o local e acaba iluminando o que era pra ser a Julia. Em busca do seu último amigo, ele anda pela floresta escura, muito mais rápido do que dos últimos caminhos. E lá no final, ele encontra seu amigo, o Elias. Mas ele não parece estar 100% morto como seus amigos anteriores. Dói em todo lugar. Não é seguro aqui fora. Por favor, acaba com isso. Ele está se aproximando. Você vai morrer! Nem segundos depois do rato ouvir o seu amigo tentando avisar para ele sair dali, o leão pega ele pela mochila e brinca com o rato passando sua pata pelo rosto dele. Depois disso, ele solta o rato só para dar um pouco de esperança para ele de fugir, para poder brincar com o rato. E ele corre com essa esperança de poder fugir do leão até um local que ele acha que é seguro, com o leão correndo ainda atrás dele. E a caverna se mostra um beco sem saída e sem muita escolha, o nosso protagonista olha pra trás. E ele vê, adivinha quem? O leão vem correndo de um lado pro outro, da mesma forma que ele tava andando atrás do rato no início, só que mais violentamente. Ele pula em cima do rato, prensando ele contra o chão. E nisso, a criatura acaba fazendo mais uma das suas vítimas, que nem na lista estava, era o próprio dono da lista. O leão escolhe dessa vez desfigurar o rosto e deixa o rato sem seus olhos, machucando bastante a boca do rato. Em que tipo de caverna eu tô? Ah, meu Deus, um buraco sem saída. Após alguns segundos, o leão toma um tiro do lado esquerdo de seu peito, pelas suas costas. O nosso herói atrasado é visto atrás do leão com uma espingarda, um burro com um macacão verde que se aproxima do rato e se lamenta por ter chegado tarde demais. Eu cheguei tarde.
Que droga, aquela coisa escapou. Just come over on the sunny side. You'll be welcome on the sunny side. A fita termina e a Charlotte aparece estando realmente assustada com toda a situação e todo o conteúdo da fita. Every gentleman and lady, if you're living where it's shady, come over on the sunny side. You'll be... Bem, isso foi meio inesperado. Eu não lembro da maior parte disso ter acontecido. Bem, eu acho que é isso por hoje. Tchau e até a próxima. Finalizando este Analog Horror, a gente vai falar um pouco sobre o que ele foi baseado, visto que no começo do vídeo havia dito que, como o Fox Animation, ele fez Analog Horrors baseado em contos de fadas. E dessa vez, no caso o conto dessa vez que ele baseou, é algo bem óbvio, mas explicando ainda assim, foi baseado na fábula do leão e do rato. E dando um breve resumo, porque realmente é uma história bem curta, uma história bem rasa, é da seguinte forma: havia o rato, e o rato estava passando diante da savana e passou perto do leão que estava dormindo. Acabou que o rato acordou o leão e o leão ficou furioso. Nisso, o leão pressionou o rato contra o chão com a sua enorme pata e ameaçou a sua vida, dizendo que poderia acabar com ela ali mesmo. Só que o rato, ele falou pro leão poupar a sua vida e que um dia poderia retribuir esse favor. O leão, mesmo achando graça, ele ainda deixou. Por algum motivo, ele deixou. E um belo dia, o leão, ele foi capturado por caçadores e estava numa rede e não conseguia sair de forma alguma. E também, coincidentemente, o rato estava passando por perto do leão. E ele viu a situação do leão e falou: é agora que eu vou provar o que eu disse. Nisso, roeu as cordas da onde o leão estava preso. E assim viveram felizes para sempre. Yay! Pois é, é uma história muito curta, muito pequena. E a moral da história é: tenha piedade. A moral da história é: seja amigo de quem é mais forte. Eu não sei, interprete como quiser. Mas essa história do original e a da Analog Horror, a gente consegue perceber alguns paralelos. Por exemplo, até referências curtas como o leão colocar sua grande pata contra o rato. Isso acontece, eu até narrei. E acaba que tem uma controvérsia gigantesca, ao invés de salvar a vida do leão e o leão salvar a vida do rato, aqui o leão não salva, né? Ele não tem piedade alguma, nem mesmo da sanidade do nosso protagonista. E além disso, nesse Analog Horror, eu acho que para ter mais conteúdo e para dar mais ênfase nesse vilão, acabou mostrando amigos do rato, como o Robin, a Julia, o Logan, né? O Elias. Ele mostrou que o leão não tá nem pra brincadeira, quando até no assunto psicológico. Ele acabou matando um de cada vez. Gente, é isso aí que o Brook falou. Na minha opinião, essa Analog Horror inteira é até que bem interessante. A ideia dos personagens secundários serem mortos primeiro do que o rato para poder ter o protagonista e o protagonista ter ainda aquela esperança de talvez encontrar algum dos seus amigos ainda vivo é muito interessante. Passa um terror psicológico incrível, o que eu adoro nos Analog Horror, que seja dessa forma, tendo um terror psicológico mais do que terror de susto. O que, pra falar a verdade, nem tem tanto terror de susto nesse Analog Horror. No final das contas, eu ainda acho que muita coisa desse Analog Horror pode
ser levado em consideração para criar teorias. E uma das minhas teorias mais fortes é que se vocês voltarem na parte da raposa, no caminho, enquanto o rato tá indo encontrar a raposa, eu acho que vocês perceberam que em todos os outros caminhos eram os animais dos amigos que ele estava procurando. Mas o único que não era um animal era a raposa. Era parecer uma bola de carne ou aquilo que eu não sei descrever o que que é. Então, meio que a gente não sabe o que que é, mas o que veio na minha cabeça é que talvez possa ser somente a imaginação do rato, dele imaginar e pensar que ainda seu amigo pode não estar mais vivo. Ele já perdeu a esperança de seu amigo estar vivo, ele já viu 3 de seus amigos estar mortos na sua frente. O que mais seria mais um? E logo à noite ele já viu isso tudo e já passou por isso tudo. Então, talvez seja isso dele já estar perdendo a esperança de ver o seu amigo ainda vivo. Bom, ressaltando alguns outros pontos da minha humilde opinião, quero dizer aqui que acho que a primeira coisa que eu reparei ao assistir junto com o Nasus e Analog Horror foi que o criador teve cuidado até mesmo nas cenas de transição do caminho até o amigo e do tempo que foi se passando. Talvez foi necessário ele pensar nisso, mas e pode ser um detalhe bobo, mas a cada inimigo que ele vai se aproximando, mais escuro vai ficando de noite, tipo, ele começa de dia, depois vai pra tarde, depois fica já de noite. Isso foi algo que, por mais simples que pareceu, que seja, eu ainda achei muito interessante. Outra coisa também, acho que isso pode já considerar como teorias. Poxa, certo, a maioria dos amigos provavelmente está morto. Robin está morto, Logan está morto, a Julia nem se comenta, com certeza ela está morta. Mas enquanto Elias, ele tava meio que pendurado, ele tava enforcado, ele tava pedindo pra acabar com isso logo, inclusive. Só que depois disso, depois desse diálogo breve do Elias, ele só avisa pro rato que o leão tá chegando. E depois disso, começa a cena de perseguição. O leão atrás do rato, o rato vai pro beco sem saída na caverna. Mas e o Elias? Será que ele saiu vivo dessa? Será que ele morreu e tá lá? Será que ele tá vivo? A gente até começou a caçar em outros Analog Horrors do mesmo criador se haveria alguma conexão também. E eu acabei quase achando uma coisa parecida. Foi uma raposa, mas não é igual o mesmo sprite. Provavelmente não é o mesmo personagem, saca? Uma coisa também que a gente pesquisou e estudou sobre, a gente achou e foi realmente uma mina de ouro de teoria e conhecimento, foi que o nosso personagem, o burro, que aparece no final, que dá o tiro no leão, ele se chama Lampwick, ou pro português significa pavio. E a gente descobriu que pavio é o apelido do personagem do filme de Pinóquio. Aí você deve estar perguntando assim, poxa, filme de Pinóquio? O burro, o filme do Pinóquio eu não lembro de ter visto o burro. Talvez alguns lembrem, outros não. Mas a gente vai explicar. Pavio, ele era um garoto que meio que levava o Pinóquio no filme para o mau caminho, o caminho errado, ele era bagunceiro, essas coisas. E eu lembro disso também, que no filme tem dito que há uma ilha dos prazeres, ilha dos brinquedos, ilha das brincadeiras. E as crianças que vão pra lá têm essa lenda, que são felizes e piriri-papá. Acontece que quando o pavio vai pra esse lugar, lá ele acaba se transformando em burro. As crianças que vão pra lá acabam se transformando em burros, as crianças mal criadas. E tá aí a conexão. Puf! As crianças viram burros e um burro apareceu. Inclusive a referência até mesmo do macacão verde. O Lampwick no filme tem macacão verde e o Lampwick deixa na Analog Horror tem um macacão verde também. Mas agora, buscar sentido da onde ele veio, do porquê que ele tá na história, por que ele tem uma arma, se ele conhece o leão, se ele já viu, aí é mais difícil.
principalmente que não tem mais nada de conteúdo sobre esse Analogy Horror. Enfim, essa foi todo o Analogy Horror e todo o vídeo. De verdade, galera, eu agradeço muito para quem assistiu até o final. Esse vídeo foi, eu acho que o que deu mais trabalho do canal inteiro. A gente está editando faz 11 dias, a gente postou o vídeo de desculpas e já começou a gravar esse e já correr atrás de pesquisar, fazer roteiro. E a gente está até hoje, dia 3/2, às 19h53, fazendo esse vídeo. E é isso. Eu agradeço de verdade para quem assistiu. Espero que tenham gostado. Foi isso. Aqui é o Nasus falando. Falou, galera. Até a próxima.